E vamos falar de mais uma vergonha do Manchester United. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e vamos falar sobre esse Manchester United 0, Bournemouth 3. É isso mesmo, em Old Trafford tomamos mais um 3-0, desta vez do Bournemouth. Sinceramente, tô muito chateado com esse jogo. Né? Todos os jogos eu chego aqui muito chateado quando a gente é derrotado. Mas dessa vez eu tô muito chateado porque, gente, olha, foi vergonhoso, tá? Foi vergonhoso, foi inacreditável, foi inaceitável. Tudo isso aí que vocês podem ter aí de adjetivos ruins para dar para esse desempenho do Manchester United, pode colocar, porque foi realmente muito ruim o desempenho do Manchester United nessa partida contra o Bournemouth. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Particularmente, eu nem me preparei tanto assim para esse pós-jogo. Sempre quando eu venho depois dos jogos, eu gosto de rever os gols, eu gosto de ver ali as estatísticas da partida, para trazer algumas informações a mais para vocês, para não ser só, né, um vídeo aqui de eu falando como é que foi o jogo em si. Dessa vez eu não fiz isso, dessa vez eu vim aqui mais como se fosse uma sessão de terapia, né, para eu ser o psicólogo de vocês e vocês serem os meus psicólogos. É mais ou menos isso, vamos desabafar. Vamos lá, vamos começar pela escalação, sem muitas novidades, porém as novidades foram ruins, né? Porque a gente começou o jogo com o Onaná no gol, normal. Os três zagueiros foram o Mazraoui, voltando a jogar como zagueiro pela direita. O Maguire jogando centralizado porque o De Ligt estava doente e não participou dessa partida. E pela esquerda jogando o Lisandro Martinez. À frente ali, na linha de 4 meio-campistas, nas duas alas, a gente tinha o Dalot pela direita dessa vez e o Malacia jogando pela esquerda. Os dois volantes, o Ugarte e o Kobe Mainoo. O Bruno Fernandes ao lado do Amad Diallo, ali mais na armação. E na frente, o Joshua Zirkzee. O primeiro tempo foi muito ruim do Manchester United. A gente, sem criatividade, sabe? Não é nem que o time não tava com vontade de jogar, que isso muitas vezes já aconteceu, mas dessa vez não. Só que o time é muito sem criatividade e o time erra muito passe. Muito passe. É uma bola perdida atrás da outra. Toda vez que é possível o Manchester United errar um passe, ele vai lá e erra. E isso, bom, não tem time nenhum no mundo que consiga sobreviver errando tantos passes, perdendo tantas vezes a posse de bola. Inclusive, a gente teve o Ugarte, mais uma vez, como sendo um dos maiores ladrões de bola do jogo, porque o Manchester United vai lá, perde a bola, o Ugarte corre atrás, rouba a bola, toca pro companheiro. O companheiro vai e perde a bola. Vai o Ugarte roubar a bola de novo e toca pro companheiro. O companheiro vai lá e perde a bola. E o ciclo se repete eternamente, né? Enfim, sem ter controle de jogo por não ter posse de bola, sem conseguir ser um time criativo lá na frente, o Manchester United mais uma vez toma um gol de bola parada. É o segundo time que mais toma gols de bola parada na Premier League. É uma parada inacreditável. Todo jogo é um gol de bola parada contra o Manchester United. Sempre que tem um cruzamento na área, é praticamente um pênalti para os seus adversários. Dessa vez não foi diferente. Uma jogada começa com a falta do Malacia na linha lateral. Teve muita gente até que não achou falta, mas eu sinceramente achei falta sim. E aí um cruzamento na área e o zagueirão lá do Bournemouth cabeceia e gol dos caras. Ganha lá do Zirkzee lá na disputa, acaba cabeceando praticamente sozinho e fazendo um gol, mais um gol de bola parada que o Manchester United sofre. É uma parada assim que já chega a ser piada, a quantidade de gols de bola parada que o Manchester United vem sofrendo. Aconteceu novamente e o Manchester United saiu atrás do placar. Até que no finalzinho ali do primeiro tempo, o Manchester United melhorou seu futebol. Conseguiu ter várias chances assim consecutivas. O Bruno Fernandes perde 3 chances dessas assim, uma atrás da outra, né? Em uma finalização, para mim, ele acaba finalizando mal, na outra ele finaliza na mão do goleiro e na outra ele acerta um chute de longe, mas a bola sai pela linha de fundo, né, do lado direito ali do goleiro. Foram 3 chances seguidas e o Manchester United tinha um bom volume naquele momento, merecia inclusive até ter marcado o empate, mas o Manchester United não gosta de fazer gol, né, gente? É um time assim que tem pavor, alérgico a fazer gols, cada finalização que olha, sinceramente, é uma coisa ridícula que as finalizações que o Manchester United consegue errar. Enfim, fomos para o intervalo com esse 1-0 contra no placar e voltamos no intervalo com o Yoho no lugar do Malacia. Vou aproveitar agora esse momento para falar do Malacia. Gente, sim, com todo respeito ao Malacia, eu já falei aqui algumas vezes que eu tenho dó do Malacia pelo que ele sofreu no Manchester United. Ele se lesiona no joelho, faz uma cirurgia, a cirurgia foi mal feita, precisou fazer de novo. Nisso aí ele passou mais de um ano sem poder jogar futebol. Então, sim, realmente eu tenho um sentimento assim de pena, assim, de querer que ele dê a volta por cima, porque pra mim ele é mais vítima do que culpado nessa história toda, obviamente. Porém, ele não tá pronto pra jogar. Parece que os jogadores jogam numa rotação e ele joga em outra.
Porque ele tá mal fisicamente ainda, ele precisa se recuperar melhor, ele precisa ficar mais pronto. Isso é claro, não tem ritmo algum para jogar. E acaba que ele é prejudicado, porque tá todo mundo falando mal do Malásia porque ele não tá pronto. A gente assistindo o jogo, a gente vê que o Malásia tá sofrendo. E, bom, mais uma vez foi isso, mais uma vez ele joga mal porque ele não tá bem ainda fisicamente. Mas enfim, ele acaba saindo no intervalo mais uma vez, né? Dessa vez ele sai por Yoho, e aí o Dalot vai pra esquerda e o Mazraoui vai para a ala direita. Isso não muda nada o time, né? Isso, de fato, não faz o time ser melhor de maneira nenhuma. Foi praticamente uma substituição de 6 por meia dúzia, né? Porque coloca um zagueiro na posição de fato e só adianta o que estava jogando de zagueiro para ser ala. Mas isso não mudou nada. O time do Manchester United continua com os mesmos problemas. E aí vem o apagão do Manchester United, que isso também é comum, acontece todo jogo. Mais uma vez aconteceu. Uma jogada de linha de fundo, assim, pela lateral. O Mazraoui dá um carrinho. Sim, eu já elogiei tanto, mas eu continuo elogiando, eu achei ele um bom jogador, muito útil para o Manchester United, mas nessa jogada, olha, injustificável, carrinho completamente sem noção, sem necessidade, um pênalti infantil para o Bournemouth fazer o 2-0. E aí, nesse momento do jogo, o Ruben Amorim já tinha feito ali outras mudanças, né, para tentar mudar de fato a realidade da partida. Ele tirou ali o Ugarte, que já tinha cartão amarelo, e colocou o Garnacho, ou seja, botou o Bruno Fernandes um pouco mais recuado para jogar junto com o Kobbie Mainoo, e o Garnacho jogar ali um pouco mais à frente para fazer companhia ao Højlund, que entrou no lugar do Zirkzee. E essas substituições só fez com que o Manchester United ficasse mais exposto defensivamente. Ofensivamente, o time estava criando o mesmo tanto que já estava, assim. Uma hora ou outra a bola chegava ali e tentava a finalização. Inclusive, o Manchester United terminou esse jogo com 25 finalizações a gol. 25. E o placar foi 3-0 para o Bournemouth. Mas enfim, voltando aqui para o que nós estamos falando, o time só ficou mais exposto e aí foi tudo que o Bournemouth queria, né? Contra-ataque atrás de contra-ataque e o Manchester United errando passe um atrás do outro, como sempre, dando muitas chances de contra-ataque para o Bournemouth. E uma dessas saídas de bola errada, o Bruno Fernandes que erra um passe ali, um ataque muito rápido do Bournemouth, a defesa completamente desajustada e acaba rolando aí o terceiro gol do Bournemouth no jogo. Sinceramente, o jogo foi para isso mesmo. Apesar de que, eu já falei, criou ali, poderia até ter empatado o jogo ali em algum momento, mas o desempenho foi tão ruim do Manchester United que, cara, não consigo dizer que foi injusto o 3-0, que foi injusta a derrota, nada disso. Pra mim a derrota foi justa e o 3-0 só foi mérito do Bournemouth. Aproveitou a chance que teve e matou o jogo. Ponto final. E agora vamos entrar numa parte mais polêmica aqui do vídeo, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre o Ruben Amorim. Particularmente eu gosto do Ruben Amorim, não tenho nada contra o esquema tático dele lá com os 3 zagueiros, com os alas, pra mim tá tudo bem essa parte. Porém, eu quero aqui fazer críticas às escolhas que o Ruben Amorim tá fazendo. Eu sei que ele tem que fazer testes, eu sei que ele tem que entender melhor o time, eu sei que ele está ainda no início de trabalho, que tem muita coisa para ele observar, que tem muita coisa ainda para ele mudar, que ele ainda não conseguiu dar a cara que ele quer para o time do Manchester United, beleza? Eu sei de tudo isso. Não estou querendo que ele seja demitido antes do Réveillon, tá? Antes que pensem isso. Eu estou falando aqui, fazendo questionamentos em cima de algumas escolhas. A primeira delas, já critiquei aqui, o Malásia. O Malásia claramente não tem condições de ser o titular. Não, assim, gente, todos os jogos do Malásia ele foi mal. Todos. E todos ele foi mal por muitas questões físicas, além, claro, das questões técnicas, de errar passe, mas a questão física do Malásia ainda está muito ruim. Por que insistir no Malásia nessa posição? Se a gente já tem o Dalot que tá jogando por lá, se a gente tem o Mazraoui que consegue jogar por lá, se a gente tem algumas outras opções como o Antony que poderia jogar como ala, o Garnacho poderia jogar como ala, por que a gente fica colocando o Malásia para ser titular nesses jogos? Não consigo entender. Eu sei que a gente está num momento muito complicado da tabela, né? Da quantidade de jogos, um atrás do outro. A gente já tem jogo no meio de semana e final de semana, e isso vai se repetir durante todo o mês de dezembro e janeiro aí. Eu sei disso tudo e precisa rodar o elenco. Eu concordo muito com isso. Mas por que a gente não roda o elenco colocando os jogadores onde eles rendem nas suas posições e colocando jogadores que podem, pelo menos, ajudar o time fisicamente falando, que não é o caso do Malásia? Outros questionamentos que eu faço, o Bruno Fernandes hoje jogou um pouco mais à frente durante o primeiro tempo. Perdeu 3 chances? Perdeu 3 chances. Mas lá ele estava rendendo, estava conseguindo criar essas chances aí. Teria que melhorar na finalização, foi muito mal perdendo alguns gols sim, mas ele estava rendendo lá na frente. Foi recuado e o time ficou exposto, porque estava jogando Bruno Fernandes e Kobbie Mainoo. Gente,
Assim, não precisa ser expert para entender que um meio de campo com Bruno Fernandes e Kobe Mainoo apenas vai ficar exposto. Os dois são bons jogadores, os dois ajudam muito o Manchester United, mas colocar os dois para marcar, somente os dois, né? Todo mundo sabe que não vai rolar. Além disso, o que fizeram com o Casemiro? O Casemiro, no melhor momento que ele estava nessa temporada, ele foi pro banco e de lá não sai mais. O Casemiro virou o Tom Heaton, que é o nosso terceiro goleiro. Ele só tá no banco ali para fazer número, para ter a quantidade de jogadores certos no banco de reservas. O cara não joga mais. Se a gente tá fazendo teste, se a gente tá rodando o elenco por questões físicas aí, por conta da quantidade de jogos, por que que o Casemiro não joga? Não entra na minha cabeça, não faz sentido. Pra mim, não é lógico isso, não tem condição. E o Zirkzee? Por que o Zirkzee é titular e o Højlund não é? Mais uma vez, vou falar de novo. Eu sei que tem questões físicas, você tem que dar tempo, minutos pros dois. Mas, velho, um jogo dentro de casa contra o Bournemouth, você coloca os melhores pra você ganhar logo o jogo. Depois, se abrir uma vantagem no placar, você tira os caras. Por que que o Højlund não é titular absoluto? Acho que, assim, já deu de teste pra gente ver que o Højlund é muito melhor do que o Zirkzee jogando de centroavante. Inclusive, o Zirkzee, os melhores jogos dele foram jogando atrás do centroavante. Então por que que a gente continua testando o Zirkzee de centroavante e o Højlund no banco? Sim, é umas questões que não fazem sentido, além do Amad, que o Amad, apesar de eu estar gostando dele jogando ali um pouco mais à frente ali, jogando como armador, a gente já viu que a melhor posição dele é jogando de ala. Ele foi nosso melhor jogador do mês, jogando na ala, na ala direita. E a gente está tirando ele de lá para jogar um pouco mais à frente ali, onde ele está tendo que se sacrificar um pouco mais, obviamente. Então assim, eu repito, eu não estou falando que eu quero que o Ruben Amorim seja demitido, eu não estou falando que eu quero que ele mude de esquema tático, nada disso. Para mim, o esquema tático dele pode funcionar sim. Para mim, ele é um bom treinador. Ele já conseguiu mostrar em alguns jogos que esse esquema tático ele é possível de funcionar, que ele consegue extrair um pouco mais desses jogadores jogando nesse esquema tático. Para mim, isso é indiscutível. Tem condições totais de dar certo. Mas para mim ele tem que parar de fazer teste. É isso. O meu ponto é esse. Eu entendo as pessoas que falam, mas ele precisa testar para ele conhecer os jogadores, para ver quem vai se encaixar no esquema tático dele, para, se não der certo, ele buscar outro jogador na janela de transferências e esses aí que não estão dando certo, ele tirar. Concordo com tudo isso. Por mim, ele pode demitir todos os jogadores do elenco e trazer outros. Não tenho problema nenhum com isso. E o apoio nisso se ele fizer. Não tem problema nenhum com isso. Mas a realidade não é essa. No momento, o Manchester United estava a 6 pontos de entrar numa zona de classificação para a Premier League. No momento, o Manchester United estava jogando contra um time que está nessa zona de classificação, ou seja, era um confronto direto. No momento, o Manchester United estava jogando em Old Trafford. Coloque os seus melhores jogadores. Coloque eles nas melhores funções que eles possam mostrar. Coloque eles para vencer o jogo. É só isso que eu peço. É apenas isso. A minha crítica ao Ruben Amorim é apenas essa. Para mim, existe momento de fazer teste e tá tudo bem fazer teste. Existe momento de rodar o elenco e tá tudo bem rodar o elenco. Mas faça isso em jogos possíveis ou em momentos de jogos possíveis. Quando você já estiver vencendo uma partida ali, você mexe para um segundo tempo. Fazer esse tipo de coisa. Num jogo, em um time que você poderia passar ele na tabela, vencendo a partida por um golzinho de diferença, você poderia passar o Bournemouth jogando em casa. Para mim não faz sentido. Para mim é uma crítica que eu faço ao trabalho do Ruben Amorim. Eu não tô falando que a derrota foi 100% culpa dele, eu não tô eximindo os jogadores de culpa. É óbvio que os jogadores que tem muito jogador ruim que não deveria nem falar, deveria ser proibido de falar que já jogou no Manchester United, de são tão vergonhosos que eles são. Mas gente, é essa a nossa realidade, os jogadores são esses aí. A gente vai ter uma janela que vai abrir agora em janeiro, mas a gente sabe que não vai sair 5, 6 jogadores e vão contratar 5, 6 jogadores. Todo mundo sabe disso. Se alguém imagina que isso vai acontecer, tá se enganando. Não vai acontecer esse tipo de coisa. Então a realidade é esse elenco, a realidade são esses jogadores. Temos que nos adaptar a isso. O Ruben Amorim é inteligente o suficiente para entender isso. E para mim, ele já mostrou em alguns jogos que ele consegue fazer esse elenco, esses jogadores, renderem mais do que eles já renderam anteriormente e do que eles renderam nessa partida contra o Bournemouth. Para mim isso é muito claro, ele só precisa começar a colocar o time para jogar como ele já mostrou que consegue. E desabafei. Peço perdão a todos, né? Obrigado pela disponibilidade, prometo que irei pagá-los em serviços aí através do conteúdo da Manuted BR. Mas enfim, o Manchester United volta a campo na próxima quinta-feira, joga contra o Wolverhampton, que está lá embaixo na tabela, mas que está se recuperando agora aí, voltou a vencer e tudo mais. Fora de casa o jogo, então assim, não sei nem o que é que eu posso pensar desse jogo. Já tô... Cara,
Eu tô precisando de um recesso aí de final de ano e é o momento que o Manchester United mais tem jogos, tá complicado. Mas o que é que vocês acham? Vocês concordam comigo nessa análise que eu fiz sobre as escolhas do Rubem Amorim? Discordam? Tem outras opiniões? Por favor, deixe aí no comentário a sua opinião, é muito importante pra gente, para ter essa interação mesmo com vocês. A gente responde vocês lá nos comentários. Também é importante pro nosso engajamento aqui no YouTube, para que a gente consiga chegar a muito mais torcedores. Então, fiquem à vontade, a casa é de vocês, podem opinar, podem falar mal de mim, do que eu tô falando, não tem problema, eu não levo pro coração não, tá? Podem ficar à vontade. E eu aproveito para convidar vocês para participarem do nosso grupo VIP lá no WhatsApp, o grupo VIP Man United BR. Por lá a gente já tem mais de 100 integrantes, torcedores Manchester United aqui no Brasil, que estão lá debatendo, né, trocando informações, também opiniões, obviamente, algumas discussões, porque é isso que a gente faz, a gente é torcedor, mas claro, sempre mantendo o respeito, e isso é muito bom pra gente e também pra vocês, porque assim vocês estarão mais inteirados do Manchester United. É só vocês lerem esse QR Code que tá na tela ou clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo para que vocês participem do nosso grupo VIP no WhatsApp. Além de participar do grupo, vocês estarão apoiando a gente, ajudando o nosso projeto a crescer, assim como também aqui no YouTube vocês podem apoiar através do Seja Membro. Sendo um membro do Man United BR, através dos 3 planos que a gente tem aqui, né? A partir de R$ 4,99 apenas, um precinho aí baratinho, vocês podem apoiar o nosso trabalho, apoiar aqui os conteúdos que a gente faz, isso ajuda muito a gente, vocês não sabem o quanto. Além disso, a gente tem também a nossa loja oficial Man United BR. A loja Man United BR, ela tem mais de 50 produtos exclusivos da Man United BR para o torcedor do Manchester United aqui no Brasil. É só vocês lerem o QR Code, mais uma vez está aparecendo aí na tela, né, desse lado de cá, ou clicar no link aqui na descrição para vocês conhecerem, visitarem a loja Man United BR e se vestirem de Manchester United aqui no Brasil, obviamente ajudando a gente, ajudando o nosso projeto. E por fim, não se esqueça, se inscreva no canal, comente, já pedi a sua opinião, por favor, comente aí, deixe a sua opinião sobre o Manchester United, também curta esse vídeo que ajuda a gente a aparecer para mais torcedores do Manchester United aqui no Brasil, faz com que a nossa comunidade cresça ainda mais e a gente consiga trazer muitas outras novidades aqui para vocês. É isso, finalizo por aqui e até a próxima. Valeu!